Já gostaria de falar agora sobre a tecnologia que vem apoiando o setor de saúde no Brasil pós-pandemia. Esse é o nosso tema de agora. Eu gostaria de convidar a médica infectologista e epidemiologista, doutora Luana Araújo. Seja bem-vinda ao palco. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fico especialmente feliz por ter sido precedida por duas mulheres, o que para mim significa muita coisa. E se vocês me permitirem uma parte, I know that we have here non-Portuguese speaking participants, so I would like you to know that I kept my slides in English because of you, but I will stick to Portuguese during my presentation, if you don't mind. Então, eu vou falar com vocês sobre uma coisa que foi descrita aqui de uma maneira muito clara e muito positiva e que muito me alegra. Quando a gente fala da pandemia, a gente fala, obviamente, de muita dor e sofrimento, mas se alguma coisa minimamente positiva veio dessa história toda, foi exatamente o fato de que a gente precisou priorizar soluções tecnológicas para construir uma visão de saúde muito mais integrada, muito mais pé no chão, muito mais conectada com a realidade das pessoas, e, mais do que isso, fazer com que equidade, e isso é fundamental, seja um pilar e não uma preocupação futura. Então, todas as soluções tecnológicas que a gente achar aqui, eu espero que sejam descritas por vocês durante esse período todo, sejam de diagnóstico clínico, sejam de decisão, sejam de gestão de informação, sejam de interoperabilidade, qualquer que seja nesse sentido, eu espero muito que elas sejam construídas com o objetivo da equidade, uma vez que elas significam não só uma questão de valor moral, mas também de negócio. Tá certo? Então, deixa eu começar aqui com vocês. Então, essa é a ideia. Eu não me apresentei, né? Que coisa feia. Meu nome é Luana, eu sou médica, infectologista, epidemiologista, né? Sou médica infecto, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou mestre em saúde pública pela Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Hoje, eu sou coordenadora de governança dentro do Centro de Estudos e Promoção de Políticas de Saúde do Hospital Albert Einstein, onde eu faço uso avançado de dados do Big Data, inteligência artificial e machine learning para a política de saúde pública. Então, não é à toa que estamos aqui hoje conversando sobre todas essas integrações e como é que isso vai fazer com que o futuro da tecnologia do país dentro da área de saúde, na verdade, seja muito mais acelerado e que também passe a se tornar um pilar dentro da construção do SUS pós-pandemia, principalmente do SUS. Isso agora há pouco foi mostrado como quase como uma perspectiva do evento de vocês, e também me agrada muito a ideia de que a gente esteja falando a mesma língua. O paciente tem que estar no centro, e isso não é uma questão, de novo, só moral. A gente entende, e eu vou mostrar isso para vocês, que a medicina, por mais avançada, e ela tem que avançar cada vez mais, tem que ser cada vez mais personalizada e precisa, mas isso significa um custo. Isso significa um custo que não é atingível por todos nesse momento, que ainda é segregador e ainda é fomentador de desigualdade. Então, a gente viu durante a pandemia, principalmente nesses desafios sistêmicos, que se repetirão, não é uma questão de se eles vão, mas quando eles vão abordar a gente novamente. E a gente corre atrás com todas as nossas inovações tecnológicas, né, para conseguir um status de saúde um pouco menos traumático para todo mundo. Quando isso acontece, a gente entende que essa correria atrás, essa ideia toda, ela precisa estar centrada nessa pessoa, no paciente, no que ele significa tanto para o sistema quanto para o mercado de uma forma geral. Então, a gente está falando de profissional de saúde voltado, soluções para os profissionais de saúde voltadas para o cuidado com o paciente. A gente está falando de sistema de saúde centrado definitivamente no paciente, né? Eu estava comentando sobre a medicina a hipermedicalização, vou dizer assim, ser muito mais custosa, muito mais difícil nesse sentido, muito pouco abrangente, e que todos os sistemas de saúde ao redor do mundo, isso foi colocado agora, nesses slides para trás da última apresentação, mostrando que há uma certa reorientação para a medicina preventiva.
Essa certa reorientação não é à toa, follow the money, né? A gente não consegue gastar todo o dinheiro que está gastando na hipermedicalização, é preciso que haja uma reorientação para a medicina preventiva ou para a prevenção de uma forma geral, para que sobre recurso para que essa medicina avance cada vez mais, né? E a gente coordene um pouco melhor esse investimento. Então, a gente está falando de soluções para sistema de saúde que privilegiem isso e que ofereçam o que eu chamo de saúde pública de precisão. Vamos além da medicina de precisão. A gente precisa começar a falar de saúde pública de precisão e a gente precisa entender que uma não está distante da outra. Aliás, não existe uma sem a outra. A gente está falando de gestão de saúde propriamente dita, também voltada para essas informações. Saúde pública sendo um composto entre governos e setor privado, também centrados no paciente, e a medicina sendo, obviamente, o que nos une nisso tudo, com soluções para não só garantir a saúde ou promover a saúde dos pacientes, mas também para tratar essas doenças, essas patologias que acabam chegando perto da gente. Então, o que a gente teve até agora, né? A gente vai falar do pós-pandemia, mas o que a gente teve até agora entre medicina e saúde pública, que, na verdade, fazem uma certa, ou na cabeça de muitas pessoas, ainda é um processo distante, ainda são setores distantes. Para a medicina, a gente sempre teve um avanço tecnológico muito mais rápido. A gente, principalmente depois da Revolução Industrial, soluções tecnológicas para a medicina foram sendo rapidamente criadas e absorvidas. Isso é já da nossa natureza, lembrando que, apesar de ser da nossa natureza, a tecnologia em saúde é o último setor que está absorvendo essa cultura. Tenho certeza que muitos de vocês que vieram de fora, por exemplo, talvez tenham usado alguma coisa de inteligência artificial para a reserva do seu hotel. Ou vieram para cá utilizando Uber, ou ouvindo Spotify, ou qualquer coisa desse gênero, né? Quer dizer, a tecnologia invadiu, isso faz parte do dia a dia de vocês. Já é cultura disso. A gente ainda não tem essa cultura de saúde. Falou-se sobre interoperabilidade, mas a gente ainda não usa as informações desses wearables, por exemplo, como informações integradas a todos os sistemas que vocês apresentam aqui, que vão gerar informações para a saúde pública, para os programas de saúde pública. Então, a gente, tudo bem, tem um avanço tecnológico muito rápido na medicina, mas isso leva a um custo do cuidado médico, ao aumento desse custo do cuidado médico, que é insustentável. E aí, falando em pandemia, a gente está falando ou em, por exemplo, fornecer informação para o paciente, pedir para lavar a mão, utilizar máscara, essas tecnologias, tá certo? Que são muito mais baratas, versus você precisar internar um paciente num CTI e utilizar ECMO. Né? Quer dizer, o tamanho da distância que existe entre isso é muito grande e você não consegue simplesmente falar só sobre deshospitalização, no sentido de tirar o paciente mais rápido do hospital, mas sim evitar que ele chegue até lá. Então, acompanhar a jornada do paciente, reduzir distâncias, reduzir períodos, promover a saúde para que só aquele que, de fato, precisa chegue a ter aquele cuidado que seja um pouco mais caro. E, por conta disso, por conta desse avanço rápido, por conta do custo, acaba cobrindo, e por conta dos problemas logísticos, propriamente ditos, da tecnologia, ela acaba chegando, essa medicina hiper sofisticada, acaba cobrindo as necessidades de uma fração muito pequena da população. Então, por exemplo, eu citei ECMO aqui, né? Circulação extracorpórea. Quantas pessoas vocês conhecem que precisaram fazer uso disso e tiveram esse acesso? É muito pouca gente, né? Então, como é que a gente previne que isso aconteça para que a ECMO chegue a quem, de fato, precisa e somente aquelas pessoas? Essa é a ideia da medicina, mas a saúde pública, durante muito tempo, talvez praticamente até agora, não foi objeto de grandes avanços tecnológicos. A gente tem uma visão, a gente não, porque eu não tenho, as pessoas têm uma visão muito romantizada da saúde pública, como se fosse uma coisa populacional, mas que fosse única e exclusivamente baseada em questões sociais. Ela não é só baseada em questões sociais. Na verdade, questões sociais, econômicas, políticas, de moradia, de trabalho, coisas que eram consideradas
determinantes sociais da saúde. Hoje a gente sabe que não são determinantes, são parte do sistema de saúde. Assim como a tecnologia é parte do sistema de saúde. Assim como a informação é parte do sistema de saúde. Assim como desenvolver soluções que diminuam a distância das pessoas para o cuidado que elas precisam, precisa fazer parte dessa saúde pública. Então, até pouco tempo, a gente não tinha avanços tecnológicos importantes para isso. Eu fico muito feliz de fazer parte de uma instituição hoje que dedica a sua estrutura de informática, Big Data, Machine Learning e todas essas análises avançadas de dados para a saúde pública. Isso significa uma mudança gigantesca de orientação de uso de recurso tecnológico. Gigantesca. Isso significa que nós precisamos trabalhar juntos, porque as soluções para a saúde pública passam por aquilo que vocês desenvolvem, mas passam por como a gente vai usar, e isso também foi citado na última apresentação aqui, como é que a gente vai usar a ferramenta que vocês desenvolvem. Não adianta vocês desenvolverem se não chegarem até as pessoas. Tá certo? Então, a saúde pública ela é muito mais adequada como ferramenta para essa redistribuição de gastos em saúde do que a medicina ultra avançada, mega precisa. Ela tem que existir, mas ela não existe sozinha, ela é um mercado reduzido e ela tem muito pouco impacto na vida das pessoas se ela não conversar com essa saúde pública e com as soluções que a gente precisa desenvolver de maneira populacional e de maneira equitativa. E a saúde pública, ao contrário de cobrir a necessidade de uma pequena fração de população, ela acaba sendo uma ferramenta que é capaz de atender necessidades básicas da população. E aí, por necessidade básica, a gente está falando de água, esgoto, comida, energia elétrica, vacina, lógico, mas a gente também está falando de tempo, poupar tempo, a gente está falando de ter acesso quando necessário, toda vez que necessário, para a população que de fato precisa, a gente está falando de produtividade, a gente está falando de, na verdade, a gente está falando de soberania nacional. Uma população que é atendida nas suas necessidades básicas de uma maneira moderna, é uma população que gasta o seu tempo e investe os seus recursos naquilo que um país precisa. Então, de novo, a gente está falando de avanços tecnológicos em medicina, a gente está falando em avanços tecnológicos em saúde pública, em como é que isso vai se conjugar para um futuro de saúde, mas a gente também começa a entender uma forma diferente de pensar sobre isso do que acontecia até pouco tempo. A gente está falando de um desenvolvimento de um país, um desenvolvimento muito maior do que aquilo que a gente tinha como ideia anterior. Uma outra dicotomia que acontecia era entre as pessoas, o indivíduo, e a gestão pública. E aí, por gestão pública, eu não estou falando governamental, eu estou falando gestão de pessoas, né? Então, indivíduos e grupos. Então, pessoas tinham muito pouca informação ou informação ruim sobre a sua saúde. A pandemia mudou isso, tá certo? Tenho certeza que todo mundo aqui almoçou falando sobre mRNA. Se eu vou ou não tomar vacina de não sei o quê, ou se tal medicação funciona ou não. Isso não era assunto de almoço de família antes da pandemia. Então, as pessoas estão absorvendo informação de saúde de uma outra. Falta muito para a gente validar estas coisas e integrar ao sistema, por exemplo, tem um longo caminho pela frente. As pessoas têm ainda múltiplas barreiras no acesso à saúde. Mesmo pessoas de nível socioeconômico mais aprimorado. Depende muito do cuidado que você está oferecendo, de qual patologia você está falando. Vocês têm solução aí para oncologia, por exemplo. Eu estava conversando com ele sobre soluções para endometriose. Média de diagnóstico de endometriose no país são 7 anos, independente da condição socioeconômica da mulher. 7 anos de sofrimento mensal, de perda de produtividade. Por que a gente está passando por isso ainda? Então, existem múltiplas barreiras que são independentes, de novo, ou não completamente ligadas a barreiras socioeconômicas, mas que acontecem e levam pacientes a um cuidado mais tardio. Muito mais tardio do que necessário, um desperdício maior de gastos, o que significa que a gente tem poucas ferramentas de solução para um atendimento anterior. Não é só prevenção, é aceleração de cuidado. Leva a um desgaste e um sofrimento desnecessário, impacta a qualidade de vida, leva a desperdício catastrófico de recursos financeiros. Mas no Brasil a gente tem saúde gratuita, o sistema de saúde ele é gratuito na ponta. Mentira. Mentira.
A gente sabe hoje, os dados econômicos mostram que o gasto com medicação de pacientes que são exclusivamente dependentes do SUS é cada vez maior. Então, essa saúde gratuita na ponta, ela é fictícia, ela é parcial. O quanto que a gente consegue fazer com que isso aconteça e redistribuir esse mercado de maneira que as pessoas que não podem pagar tenham acesso a isso através de uma outra forma de financiamento, e isso envolve o nosso uso de tecnologia, ainda é muito distante da realidade. E também dos resultados. Esses resultados são absolutamente questionáveis. Se eu demoro para chegar, temos médicos aqui, profissionais de saúde, quanto mais tempo eu demoro para chegar no meu cuidado ideal, menor a minha probabilidade de resultado desejável. Isso é claro para todo mundo. Ao mesmo tempo, isso impacta na gestão pública, porque a gente tem... se tem alguém aqui que trabalha com gestão pública, principalmente de ponta, sabe que precisa de informações, hoje, no Brasil, você precisa de informações claras para você receber financiamento para a saúde do seu município, por exemplo. Essas informações claras não existem. Essas informações claras são desiguais pelo país. Aí você fala, Luana, o que isso tem a ver com o Connect Day? Tem tudo. Porque se eu não tenho a noção da necessidade da minha população, eu não só não recebo financiamento, como eu acabo tendo que, para receber o financiamento, agilizar ou mascarar a necessidade daquela minha população. Então, eu não tenho não só o uso da tecnologia para isso, mas como o uso da tecnologia me facilitaria imensamente compreender a necessidade da minha população para que eu, inclusive, não só foque no resultado do paciente, mas para que eu tenha resultados financeiros muito melhores nesse mercado. Então, a gente tem dificuldade em definir necessidades. Estava falando com ele também um pouco antes da gente entrar aqui, fala-se muito, e eu falo muito também sobre a cobertura vacinal baixa no país. Não é um fenômeno do Brasil exclusivamente, é um fenômeno global, mas no Brasil, infelizmente, isso é mais pronunciado do que em outros lugares, o que é ridículo, né? Uma vez que nós fornecemos as vacinas de maneira gratuita para as pessoas. Mas, quando a gente fala em baixa cobertura, esse dado também não é exatamente claro e real e conectado com a realidade. Vocês têm soluções para determinar isso, mas a gente ainda tem barreiras para implementar isso de maneira que seja decisor de políticas que impactem pacientes, médicos e sistemas como um todo. Isso significa que a ponta acaba tendo, principalmente naqueles de lugares de menor recurso, isso tem um impacto ainda maior. Significa uma autonomia limitada nas decisões de saúde, e isso, tudo que eu estou falando sobre o sistema, também vale para médicos, para consultórios, não muda nada, é uma questão fractal. Isso vale para a saúde corporativa, isso vale para todos esses conceitos. Significa que a gente avalia pouco as ferramentas que a gente já implementa. Então, eu tenho uma política específica ou eu tenho um comportamento específico no meu consultório. Quantos de vocês conhecem pessoas que... Não, deixa eu ver qual é o custo disso que eu estou fazendo. Deixa eu ver o quanto que isso impacta na realidade. Deixa eu trabalhar com dados propriamente ditos. Isso também ainda é muito pouco preciso, muito pouco utilizado. O que significa que a gente tem uma custo-efetividade extremamente questionável, o que, conforme você vai aumentando a sua área de visão sobre esse sistema, vai significando um desperdício de recurso, uma redundância de cuidado e, provavelmente, um resultado muito mais longe daquilo que foi planejado para você, para o seu paciente ou para o indivíduo que você gere no seu sistema. A gente tem essa revolução digital que vocês estão cansados de saber. Na saúde, ela não começa agora, né? A gente está falando aí de pelo menos 20 anos de uma introdução mais maciça da tecnologia. Então, a gente começa com a ideia de uma transição integral, a gente começa com um rastreamento da atividade populacional, lembrando a todos que, quando a gente fala em saúde populacional, a gente usa dados de pessoas, de indivíduos. Então, o dado está aí, a gente vê cada um, a gente massifica isso para populações e depois a gente volta a aplicar isso em indivíduos. É assim que a gente faz a ciência propriamente dita dentro da medicina, e é assim que a gente poderia utilizar esses dados, inclusive, para informações populacionais. Mas a gente tem, então, essa transição para o cuidado integrado, depois a gente começa a dar poder para membros específicos dentro desse cuidado, e aí a gente tem uma indústria que dá poder específico para o profissional de saúde, como é que ele vai gerir o seu consultório, como é que ele vai gerir a informação, como é que ele vai gerir o cuidado do paciente,
Mas a gente vai transicionando isso, como eu falei no começo, para o paciente como gestor do próprio cuidado e o profissional de saúde e o sistema como gestores das redes de apoio para esse cuidado para o paciente. E aí a gente chega nessa terceira onda que a gente está falando aqui, que é o cuidado integral. É o cuidado integral do paciente, do bem-estar do paciente, da ideia de que não existe medicina sem saúde pública não existe sem avanços médicos, mas que isso tem que estar integrado e disponível para o máximo de pessoas possíveis, porque ninguém está seguro, enquanto todo mundo não estiver seguro. Tem uma outra coisa que a pandemia mostrou para a gente, é que mudou muito claramente um conceito que a gente tinha, que era quase que pétreo. Doenças crônicas não transmissíveis são fatores de risco para doenças infecciosas mais graves, tá certo? Pacientes com problemas cardiovasculares, pacientes com obesidade, pacientes oncológicos têm um risco aumentado de desfecho ruim para doenças infecciosas como a Covid, certo? Isso é quase que pétreo. Só que o contrário a gente não pensava. A gente não pensava que uma doença infecciosa pudesse levar a início de quadros de diabetes do tipo 1. A gente não pensava que uma doença infecciosa pudesse, com tanta propriedade, abrir quadros de hipertensão arterial de difícil controle. A gente não pensava que pacientes desenvolveriam quadros cardiovasculares graves com episódios trombogênicos de longo termo. A gente não pensava que isso poderia significar avanços ou deflagração de casos neurológicos, como demências. Então, quando a gente fala de linhas de cuidado, isso é muito grave. É importante a gente falar de linha de cuidado, não é isso. É importante a gente agilizar essas linhas de cuidado, mas é importante a gente lembrar que o paciente é um só. Ele é um só. Então, ele vai apresentar coisas que a gente precisa entender, e é por isso que tem que ser centrado no paciente e não centrado na doença. Não pode ser mais um sistema de doença, tem que ser um sistema que agilize e promova a saúde das pessoas. E aí, então, a gente está falando que a gente precisa do ouro, né? O ouro, o petróleo do século que a gente está, é informação. Não tem como a gente fazer nada do que a gente está conversando aqui, não existe motivação nenhuma diferente daquilo que vocês estão fazendo, que não seja conseguir informação e conseguir utilizar essa informação da maneira correta. Não existe desenvolvimento de tecnologia para um exame de imagem, não existe interoperabilidade. Qual a razão para fazer isso tudo? É dado. Só que dado não significa nada, tá certo? Dado é só pedaço de informação. A gente junta esses dados em informações que sejam lógicas, e aí a gente começa a falar de analytics, né? Como é que a gente pega esse conjunto de dados e transforma em informações que sejam úteis. Os mesmos dados vão provocar informações que vão ser utilizadas de maneira diferente por determinados atores do sistema. Mas esses dados precisam estar lá, precisam ser públicos, precisam ser claros, para que cada um de nós desenvolva, a partir deles, aquilo que é necessário. Mas onde é que a gente vai achar esses dados, né? A gente já tem esses dados, primeira coisa. Eles já existem, né? A gente talvez só não os capte da maneira mais clara e mais precisa e mais temporalmente adequada. E esse é o primeiro desafio. O dado está aí, a gente está produzindo o tempo inteiro, mas a gente aproveita esse dado? A gente aproveita o dado do paciente que está internado o tempo inteiro no CTI? Tudo aquilo que acontece, que ele é monitorizado, o que acontece com aqueles dados? A maior parte deles vai fora, né? Ele é produzido instantaneamente e ele é jogado fora. Por que a gente joga fora esse dado? Por que eu jogo fora esses dados que estão aqui? Por que a gente não está aproveitando isso? E aí eu lembro a vocês que os dados vêm de indivíduos, mas a ciência funciona dessa maneira. Para eu gerar evidência, eu não olho para o indivíduo, tá certo? Eu coleto os dados individuais, olho para aquilo de maneira populacional, uma perspectiva populacional, para eu identificar padrões e fazer predições e fazer previsões, e aí eu volto para a conclusão aplicada ao indivíduo. Isso na medicina, para mim, como saúde pública, eu estou falando em contextualização de populações específicas. Mas é o mesmo raciocínio. E aí, de novo, tudo é sobre contexto. Essa aplicação de volta, seja para o indivíduo, seja para populações, ela é baseada em contexto, características específicas. Falou sobre medicina de precisão. Mas a gente precisa de dado genético para falar em medicina de precisão?
A gente pode falar em medicina de precisão muito antes, a gente deveria estar falando de medicina de precisão muito antes de falar em dado genético. Eu estou falando em dado socioeconômico, como é que essa pessoa, aonde ela está dentro da demografia, da sociedade, do grupo que ela participa, quais são as crenças, como é que ela olha para a saúde, como é que ela enxerga, quais são as soluções que ela tem para ela mesma, se ela tem acesso, se ela tem condições nutricionais, econômicas, de segurança, de clima. Tudo isso significa medicina de precisão, muito além da genética. Então, eu acho que a genética é importante, não quero abrir mão dela, não, mas acho que a gente não precisa ter esse fator completamente disponível para a gente falar em personalização de medicina, muito menos para personalização de saúde pública. Mas tem uma outra coisa que é interessante. Não adianta também a gente olhar para isso, para contextos, só para populações. Cada vez mais a gente também entende que a gente tem que olhar para o bioma, no qual a gente vive. O bioma no qual a gente vive e como é que a gente interage com ele significa ameaças diferentes, com riscos diferentes para aquilo que a gente vai viver nos próximos anos, seja a nível individual, seja a nível populacional. Então, hoje a gente tem estudos que mostram, por exemplo, que o vírus monkeypox, da varíola, ele responde geneticamente às medidas de saúde pública. Nós estamos determinando a evolução de micro-organismos a partir das medidas que a gente toma como saúde pública. Então, não existe mais essa separação. Essas soluções elas precisam integrar um ambiente muito maior do que aquilo que a gente está acostumado. Lembrar que um tamanho nunca serve todo mundo. A gente não pode obrigar todo mundo a usar o mesmo número de sapatos. Isso serve para paciente, isso serve para populações. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, seja dentro de um consultório médico, seja na saúde pública, é identificar necessidades. Então, fazer um diagnóstico preciso é o mesmo paralelo. Diagnóstico individual e diagnóstico de populações são a mesma coisa no seu contexto. A gente precisa de soluções que integrem isso tudo. Então, se eu tenho soluções mais claras para diagnósticos de pacientes, de necessidades de pacientes, quando eu juntar isso tudo em termos populacionais, eu tenho um diagnóstico mais preciso da minha população. Então, se vocês têm uma solução de diagnóstico mais precisa e mais rápida e mais direta e mais barata, eu quero. Como gestora pública, eu quero que você tenha. Porque isso significa que eu vou ter maior compreensão da necessidade da minha população e vou conseguir gastar o meu recurso de maneira mais custo-efetiva. Lideranças em saúde, não interessa de onde a gente está falando de setor de saúde, precisam abraçar o futuro. Então, acho lindo estar num Connect Day, mas um Connect Day não pode ser só de vocês. Ele precisa, como vocês já estão abraçando aqui, pessoas de diversas áreas do setor da saúde, porque a tecnologia precisa fazer parte da solução dos desafios desse sistema, que são cada vez mais complexas, essas soluções. Então, a gente precisa pensar junto para desenvolver isso, e não adianta a gente pensar que pode continuar gerindo um sistema, ou um consultório, ou um cuidado de saúde, de maneira amadora. Então, a assistência ao processo de decisão, de tomada de decisão, é uma chave para aquilo que a gente está fazendo. Tanto decisão clínica, quanto decisão de gestão, em qualquer sentido, incluindo gestão pública. E aí a governança, lembrar também que governança e esses processos de decisão, eles são absolutamente mutáveis, absolutamente dinâmicos. Acabei de dar o exemplo da Covid, por exemplo, na interação com doenças crônicas não transmissíveis. Isso há 2 anos não era uma realidade para a gente. Então, o processo de decisão no consultório ou o processo de decisão pública não levava em consideração essa interação entre doenças na mesma pessoa, por mais absurdo que significa essa frase hoje. Mas hoje já é. Então, esse processo de decisão, ele inclui volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, tanto da evolução da medicina propriamente dita, quanto da evolução dos sistemas de saúde e da saúde pública. Trabalhar dentro da incerteza é uma coisa que ninguém gosta, mas talvez seja a única certeza que a gente tem é que tudo é incerto e tudo é volátil. E a tecnologia, a gente está cansado de saber, ela acompanha isso de uma maneira muito mais adequada do que outras ferramentas, o que significa que a gente está promovendo autonomia e interdependência. Autonomia porque, se você conhece a necessidade que você tem e que ela pode ser diferente da necessidade do outro, você tem que ter o poder de lidar com essa autonomia.
tá certo? Com essa necessidade. Mas você não pode achar que isso significa independência, porque senão a gente cria silos de atuação que não levam a nenhum tipo de benefício sistêmico e isso volta para a gente em prejuízo tanto médico quanto de gestão pública. E, dentro do meu tempo, eu estou um primor hoje de pessoa, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de falar sobre como é que essa tecnologia pretende, e eu tenho certeza que esse caminho é inexorável, determinar futuro de sistemas de saúde. Quero aproveitar a oportunidade de promover parcerias. Então, como uma pessoa que transita dentro da tecnologia da saúde entre setor público e privado, eu queria dizer para vocês que essa é a visão da saúde pública do futuro. Saúde pública não é governamental. Saúde pública não tem esse nome pública à toa. Ela tem esse nome pública porque é do povo. E nós, povo, aqui, eu tenho certeza que vocês têm plano de saúde, mas tomaram vacina no sistema público, tá certo? Vocês tomam água, que é uma água que é certificada pelo SUS, dentro do sistema. Vocês usam medicações que são reguladas por uma agência governamental, mas que vocês podem adquirir de uma maneira privada. Então, na vida da gente, isso não há diferença. É preciso que essa visão mais holística do sistema de saúde seja levada agora para soluções que a gente desenvolve. É isso. Muito obrigada. Innovation and you, Philips.